serviços, saúde, beleza. Lá, uma coisa equivalente. Prisões, argumentando que não há vínculo comprovado entre a escola ativo, tanto na música quanto no debate público. A polêmica ilustra a tensão entre arte e política, um tema que, como mostra o Baroni, continua aquecendo discussões no Brasil e no mundo. Para falar sobre esse tema, eu recebo uma pessoa muito especial, o diretor e autor de teatro, Gerald Thomas, meu querido amigo. Salve! Como é que você está, Gerald? Eu estou ótimo, eu estou esperando falar com você há muito tempo e só consigo falar com você no ar. É uma loucura. Então você tem que me convidar mais vezes, entende? Porque teu telefone está sempre ocupado, você está sempre ocupado e a desculpa não cola mais. Então agora é no ar. Adorei o Pito no ar, ao vivo, adorei. É isso, Gerald, é isso. não, a gente Oi. entrou aqui numa situação, rapaz, de faz piloto, refaz piloto, muda pra cá, muda. Ah, Eu você, tava isso não cola mais. enlouquecido. Essa desculpa você já me deu hoje e agora é no ar. Todo dia vai ter que ter esse convite agora. Adorei, Não, você tá mais. adorei. Você é um cara genial, você está desculpado a qualquer. Ah, que maravilha, Geraldo. Genial é você, meu querido. Eu sou teu fanzaço aqui. Eu Não, não. E agora, é a gente, mútuo, é recíproco, é recíproco. Ó, aqui no sobre o Brasil. Baroni, Aqui no Brasil, deixa eu só fazer um recorte aqui. Aqui no Brasil, com a vitória, né, a possível vitória da Fernandinha Torres ao título, né, de melhor atriz, se falou muito de você aqui, viu? Que vocês, né, foram casados, aí muita gente estava falando, falou, olha o Gerald, tal, não sei o quê. Eu falei, poxa vida, eu preciso falar com o Gerald sobre isso. Aí eu fui na tua página, tinha lá uma postagem tua já botando tudo no lugar. Prazer eu em queria que falar ela contigo. tivesse ganho o Oscar, porque eu teria cortado a cabeça da estátua e clamado ela para mim, porque eu acho que eu mereço a cabeça da estátua. Em ouro eu teria derretido, porque eu teria pago o aluguel por 3, 4 anos, pelo menos. Mas não rolou. Não rolou. O Globo de Ouro não vale tanto assim, mas pelo menos foi um merecimento devido, né? Muito bem. Gerald, como é que você. Essa polêmica está sempre. Você é a pessoa, no meu entendimento, o artista mais apropriado para falar sobre isso, tá? Porque suas obras são sempre provocativas, são sempre, né, sai todo mundo com uma interrogação, né? Eu estou sendo bonzinho, né? Sai com 10, 20 interrogação na cabeça. E a arte serve para isso, para reflexão. E a gente tem acompanhado já de uns anos para cá, com essa tensão política toda, né, essa coisa, não, artista não pode falar, né? Artista não deve falar. Como é que você enxerga essa polêmica do Baroni, por exemplo, querido? Primeiro que eu acho que artista tem que falar. E a gente tem a obrigação de falar. Esse negócio de artista não deve falar é uma escrotice total. Eu acho que artista tem que falar. Em primeiro lugar, porque a gente está exposto a mais coisas, né? A gente tem uma visão, eu acho que maior do que as outras pessoas, porque a gente vê mais e eu acho que, sem querer ter pretensão nenhuma, a gente está exposto a mais coisas. Então a gente tem a obrigação de se comunicar e comunicar para pessoas o maior número de coisas. Claro que a gente sofre uma represália enorme por causa disso, porque, enfim, a gente está no olho do público. Agora, no caso do Baroni especificamente, eu acho que a gente tem que chamar a polícia. E eu digo isso com muito humor, porque ele faz parte da banda Call the Police. Já tem muita gente falando, o que é isso que o Geraldo está falando? Call the Police. Chame a polícia, que é a banda do Andy Summers, do The Police, com o Sting, e ele junto com o Rodrigo Santos e o Andy Summers fazem parte dessa Não, esse banda. trio, deixa eu só fazer um recorte, por favor, Gerald. Claro. Eu sou muito amigo do Rodrigo. O Rodrigo foi baixista do Barão Vermelho, do Cazuza Barão Vermelho. Sozinho, da Blitz. Ele trabalhou com todo mundo, é um querido também, né? E eu mega descobri, baixista. é um mega baixista. Eu descobri que eles tinham esse power trio aí e com esse trabalho do Police maravilhoso, que eu assisti, eu vi um vídeo no Instagram, eu falei, cara, que coisa mais linda, eu liguei para ele, o Lobão esteve aqui comigo no Conversa Sem Curva, e ele gravou aquele show ao vivo do Lobão,
que aconteceu no Rio e em São Paulo, no Hollywood Rock, né? Só um parênteses aqui, porque o Rodrigo é um querido. Por favor, É. prossiga, querido. Não, eu acho assim, o Baroni é uma cabeça fantástica, é uma pessoa maravilhosa, intelectual e pensa grande, pensa em grandes termos. Então, essa, essa nota que ele publicou é maravilhosa, eu acho ótima. Eu acho que ele chamou. Eu não concordo muito com Getúlio, o que ele falou sobre Getúlio Vargas, mas o que importa também, né? É Eu verdade. acho que Getúlio Vargas e o Estado de Direito com Filinto Müller Sim. ali, É. né, retornando a Olga, né, Uhum, uhum. deixa isso para lá porque eu discordo Sim. totalmente. Mas Tá. meu pai foi amigo do Prestes, então eu tenho muito a dizer sobre esse episódio e melhor não entrar nesse negócio, a gente vai ficar 14 horas discutindo isso. Agora, Juscelino, concordo, claro, e todos os outros. Agora, chamar o Bolsonaro de genocida é pouco, é muito pouco. O cara é um doente, genocida e daí para baixo. Quer dizer, não tem palavras para dizer o que esse cara é, né? Então a gente tem que fazer o possível para deixar o público alerta na medida do possível que isso aí não é, é uma doença, é uma lepra, eu sei lá o que é isso, né? Aqui nos Estados Unidos a gente tem uma coisa equivalente, se não pior, porque esse daqui fomentou tudo isso que está aí, que chama, como é que chama? Eu não sei, todo dia eu tento esquecer, eu tento me Sim. bater, ai, não sei como é Sabe, que é. ô, É uma Gerald, coisa laranja, não sei o que é isso, enfim. Gerald, eu tenho a esperança que um dia a gente vai falar. Como é que chamava aquele cara mesmo que foi Ah, presidente? peraí que É a minha esperança. se eu botar meu joelho no chão, eu vou desaparecer da tela, mas eu vou rezar, eu acho. Porque será que esse dia chega, Ernesto? Eu tenho esperança também, você sabe, mas eu Sim. prefiro não apostar, porque eu acho que o último dinheirinho que eu tenho vai se perder. Porque a direita no mundo está terrivelmente crescendo, Sim. terrível. Mas Sim. Como é que está o clima, aproveitando, como é que está o clima aí? Você é cidadão americano já há muitos anos, né? Mas como eu é que está sou. o clima aí? Você se relaciona com outros brasileiros aí em Nova York? Como é que está o Não, clima? não, eu não me relaciono com outros brasileiros, não, mas o que eu ouço, em geral, de americanos, de amigos meus americanos, é que a coisa está terrível. É, desde a inauguração, desde a eleição, quer dizer, ninguém esperava. Olha, é um susto diário. Cada decisão tomada por essa administração vai contra a lógica. Não é contra a corrente, vai contra qualquer lógica possível. É uma coisa absolutamente contrária à razão. Não é nem questão política mais, é contra a razão. É contra qualquer tipo o denominador comum, o menor, o mais baixo denominador comum, que você pegue e diga, não, não, então vamos tentar asfaltar uma rua com o pior asfalto possível. Nem isso. Ele arrancaria todo o asfalto, colocaria areia. Eu não posso te dar exemplo da coisa mais burra, banal, que seria um assalto à inteligência de qualquer pessoa. É por aí que vai. As tarifas que ele está impondo estão mordendo ele no pescoço, na bochecha e em outras partes do corpo. Até aí ele erra. Existe aqui, daqui do Brasil, a gente tem uma expectativa ou que o próprio povo americano, porque, como você falou, essa política tarifária, essa guerra de tarifas de taxas que ele traz, etc., isso traz um problema muito, mas muito grande para o povo americano, inclusive, né? Claro, claro, E claro. existe essa visão, ou essa extrema-direita é como a daqui, né, para falar o mínimo, pouco inteligente, de que leva no lombo e continua aplaudindo. Como é que está esse clima? Olha, Você já viu gente arrependida, não?
Muita gente é arrependida. Os fazendeiros da Califórnia, por exemplo, estão amargamente arrependidos, se bem que a Califórnia não é um estado que vota para republicano e muito menos no Donald Trump. Mas mesmo assim tem gente que votou e está arrependida. Mas em estados como Colorado, em estados como Arizona, enfim, em estados que votaram o vermelho, né, que é republicano, já estão arrependidos, agricultores no Midwest, no meio dos Estados Unidos, porque ele não. Essa coisa toda da deportação de imigrantes que tá acontecendo, eles estão entendendo que não tem gente para colher vegetais, né, legumes, vegetais, frutas. Não tem, não tem. Então a importação está encarecendo os produtos de uma maneira tão absurda. Se você vai no supermercado para comprar coisas, as coisas estão de um preço exorbitante, mas exorbitante, de tal forma que ou não tem, ou você tem que pagar os tubos e você a classe média não tem dinheiro para comprar isso. Então, está afetando o dia a dia da classe média, sim, e está todo mundo dizendo, não, isso não pode ficar assim. Isso Muito vai de bem. um automóvel. O próprio Elon Musk, que É, fabrica os carros na China, os carros estão sendo devolvidos com 105% do custo, porque ele está tarifando coisas que são fabricadas na China. Quer dizer, o próprio cara na Casa Branca dizendo, pô, que é isso? Que é isso? Quer dizer, a coisa sim. tá pegando. Gerald, bom, você falou que diariamente é um absurdo atrás do outro. Vocês ainda têm sorte que vocês não têm o cercadinho. Nós ficamos 4 anos aqui com um tal de cercadinho, que o ex-presidente ele entrava ali, era um show de horror todos os dias. Gerald, tempo de televisão é sempre curto, você sabe melhor do que eu. Depois nós vamos continuar esse papo via telefone. Mais tarde a gente troca aquela ideia Tá costumeira. bom. Encerrou agora o seu último trabalho que estava aqui no Brasil fazendo um sucesso gigante, que é a peça, né, de tua autoria e interpretada pelo Marco Nanini, O Traidor. Encerrou agora em Brasília, é isso, né? Domingo passado acabou uma temporada de 1 ano e meio. Foi vista por 75 mil pessoas, o que é uma loucura. E terminou. Talvez volte, depende de se os produtores querem voltar para São Paulo, talvez queiram, porque em São Paulo só teve 3 retornos. Porque tem essa coisa de voltar, Rio de Janeiro Sim. voltou 4 vezes e tal. Pode ser que volte. Querido Gerald, muitíssimo obrigado. Quero recebê-lo aqui mais vezes. Nós temos aqui um telão maravilhoso, está até cheirando novo Tá esse bem. trem aqui. E é para receber grandes amigos como você e pessoas talentosas que o Brasil adora e precisa ouvir. Um artista se posicionando. Esse é o nosso tema, né? A gente precisa disso mesmo, essa coisa do Barone, de outros artistas. E você é uma referência. Porque o meu tamanho aqui é pequenininho, eu perco bastante, mas é muito pouco perto do que grandes artistas como você perdem com essa exposição. Um beijo, querido. Muitíssimo E a única obrigado. forma de eu te ver, né, Ernesto? A única maneira de eu te encontrar é aí, né? Um beijo, querido. Beijo, queridão. Tchau, tchau. Muito Beijão. bem. Tchau, tchau. Obrigado. Eu falei agora há pouco com o Gerald, né, falando sobre o Glauco, inclusive, né, aliás, falando sobre o Marco Nanini, que o Marco Nanini teve lá na Câmara. Essa peça, né, O Traidor, encerrou a temporada lá em Brasília, que é do Gerald, e o Marco Nanini estava lá em Brasília e acabou indo lá no plenário dar uma força para o Glauco. É isso, nós precisamos montar uma rede de apoio grande nesse momento.